Por que é que Deus uniu a gente? O que é que Deus está construindo aqui que é maior do que nós mesmos? O que é que Deus está fazendo aqui que vai levar a gente a uma visão de futuro que a gente nunca imaginou? Se fosse possível para uma pessoa escolher ser parte da sua família, o que mais atrairia essa pessoa a querer fazer isso? Bom, quero começar com essa pergunta hoje no Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, nessa série que nós estamos fazendo sobre como levar a sua família para o próximo nível, como ter um plano para a sua família e como ter uma família com propósito. Essa série está baseada nesse livro chamado Família 360 Graus, que eu fiz ao longo do tempo como fruto de muitas consultorias e interação com pastores, com líderes, com empreendedores, por ter percebido que muitos deles têm planos para suas organizações, mas não têm planos para a sua vida e para a sua família. E o princípio que eu aprendi de tudo isso é que os planos da sua igreja ou da sua empresa jamais serão melhores do que os planos da sua família. Então, essa série tem como objetivo ajudar você com passos muito práticos sobre como planejar na sua família. A gente está trabalhando 360 graus, ou seja, os 4 quadrantes. Os primeiros 90 graus têm a ver com diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico da nossa família para retirar a matéria-prima para o planejamento. A segunda etapa tem a ver com definições, ou seja, como a gente define coisas muito específicas e de longo prazo para a sua família, e depois os outros episódios têm a ver com o desenho de futuro e o direcionamento para que a sua família possa executar esses planos. E hoje a gente vai trabalhar exatamente definições, como é que a gente define decisões que precisam ser trabalhadas de uma maneira profunda para o futuro da nossa família. E quando a gente pensa em definições, em decisões, isso tem a ver com o segundo quadrante. Você vai chegar a 180 graus dos 360 para poder construir o planejamento da sua família. E eu comecei com essa pergunta: se fosse possível para uma pessoa escolher ser parte da sua família, o que mais atrairia essa pessoa a querer ser parte da sua família? Isso tem a ver com aquilo que vocês são, com a essência daquilo que vocês são. E para definir isso, a gente precisa pensar então em propósito, a gente precisa pensar em razão de ser e a gente precisa pensar em direcionamento. A gente chamaria isso de direcionamento estratégico numa empresa ou numa igreja, mas que se aplica também totalmente para a família. Então, essa é a hora de decisões. Vocês fizeram um diagnóstico, vocês levantaram a matéria-prima, onde nós estamos, o que nós estamos sonhando para o futuro, quais são as sementes que nós queremos semear, ou as sementes que a gente semeou, mas não estão dando resultado. E agora chegou a hora de pegar todo esse diagnóstico e pensar em decisões práticas. Qual é o direcionamento que a gente quer dar para a nossa família em termos de futuro? E quando a gente pensa, então, num propósito, como é que a gente chega num propósito de uma família? Bom, uma pergunta foi exatamente essa que eu coloquei logo de início. Se você olhasse de fora para a sua família e pensasse assim, o que essa família tem de melhor? Por que eu gostaria de ser parte dessa família? Acho que todos nós um dia pensamos alguma coisa assim, especialmente quando a gente estava na adolescência, né? Por que eu nasci nessa família e não nasci naquela outra que é muito mais legal e assim por diante? Pois é a hora de usar novamente esse raciocínio. Se eu olhar de fora para a minha família, o que é que tem aqui que atrairia alguém a querer ser parte da minha família? Qual é a essência disso? E eu quero dar mais algumas perguntas que também estão no livro, mas que você pode aprofundar pensando na razão de ser da sua família. Uma delas é o que é que há de mais profundo e melhor na nossa família? Se você parasse para conversar um pouquinho isso com a sua esposa, eventualmente com seus filhos, se eles já forem de uma idade um pouquinho melhor, o que é que a gente tem de melhor na nossa família? Uma outra pergunta é o que mais inspira a nossa família a existir? Por que a gente quer continuar vivendo junto, morando junto, sendo essa família que a gente é hoje? Quando esses valores se tornam importantes e se tornam maiores do que bens materiais,
É isso que faz com que a sua família se fortaleça e a razão de ser dela começa a florescer. Vocês não estão vivendo simplesmente em torno de um lugar que vocês moram, de uma casa ou do trabalho que vocês têm, mas vocês estão vivendo em torno de algo maior, vocês estão construindo algo que ao mesmo tempo é invisível, mas que se torna visível no dia a dia. Quando a gente pensa nessa hora de decisões, é a hora de definir um propósito de futuro, mas além disso é hora de definir uma visão. Onde é que nós queremos estar daqui 5 anos, 10 anos ou 20 anos? O que a gente quer construir ao longo desse tempo que vai ser maior do que as coisas materiais que a gente está adquirindo ou conquistando? A visão da sua família é do tamanho de Deus ou é do tamanho de vocês? E aqui eu quero usar 2 exemplos bem simples, bíblicos, para você entender isso. Quando a gente pensa em Abraão e Sara, que eu já mencionei no episódio anterior, eles tinham uma porção de desafios, problemas pessoais, problemas de caráter, como mentira, como desobediência a Deus, como dúvida de Deus e assim por diante. Mas depois que eles superaram isso, eles tinham um propósito maior. Deus falou, eu vou abençoar vocês, vocês vão abençoar outros e serão abençoados. Então perceba que Deus começou a construir um legado por meio da família deles. Eles se tornariam uma nação. Você pode imaginar que Deus vai chamar você ou sua família para construir algo tão grande? Bom, Abraão e Sara, por melhor que eles fossem, por mais que eles tivessem um relacionamento com Deus, talvez eles nunca tenham pensado nisso. Uma outra família na Bíblia é exatamente a família de José e Maria. Eles jamais pensaram que eles seriam usados por Deus com o propósito de receber, criar e formar o Salvador do mundo, Jesus. Então perceba que Deus tem propósitos para usar as famílias dentro de um propósito maior dele, e essa é a hora da gente fazer essa descoberta. Por que Deus uniu a gente? O que Deus está construindo aqui que é maior do que nós mesmos? O que Deus está fazendo aqui que vai levar a gente a uma visão de futuro que a gente nunca imaginou? Abraão e Sara nunca imaginaram de que eles se tornariam uma nação, a família deles seria o nascedouro da fonte de uma nação. José e Maria jamais imaginaram que eles receberiam o Salvador do mundo para viver na família deles e eles tendo a responsabilidade de criar esse menino que se tornaria o Salvador do mundo. Então perceba que aqui é a hora que a gente precisa identificar qual é a visão de futuro. E aqui há uma coisa muito interessante, porque só pode ter uma visão. Visão mais visão gera divisão. E o que acontece quando então, às vezes o marido tem uma visão e a esposa tem uma outra visão? É preciso unir essa visão, é preciso chegar num consenso e numa visão única. Por exemplo, no caso de José e Maria, eles tiveram medo e eles tiveram perspectivas diferentes quando o anjo falou para eles que eles receberiam o Salvador do mundo. E eles tiveram que alinhar essa visão. José queria fugir, Maria ficou com medo. E só depois que eles entenderam que aquilo era algo maior que Deus estava criando na vida deles, é que eles entenderam que havia uma só visão. E aí surge então a pergunta, mas quem deve ter a visão? Bom, não importa. Eu conversando uma vez com o Dr. Russell Shedd sobre isso, ele falou assim, na Bíblia tem alguns momentos que Deus dá a visão para o marido. Foi o caso de Abraão, ele recebeu o primeiro direcionamento de Deus para compartilhar com Sara e isso criar a unidade da visão. No caso de José e Maria, Maria teve a visão primeiro. E a gente tem outros casos na Bíblia, como de Ana e Elcana, que ela teve a percepção primeiro para depois o marido entender. Por quê? A coisa mais importante não é quem tem a visão. A coisa mais importante é a visão. Por isso não pode ser a nossa visão, tem que ser a visão de Deus compartilhada dele com o casal para que seja uma só visão. Porque se forem 2 visões humanas, visão mais visão, como eu mencionei, vai gerar divisão. Então, quem recebe a visão não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a visão. E por isso a gente pode afirmar com certeza que toda família sem visão vai acabar caindo na mesmice. Toda família com uma visão
pode mudar o mundo, como foi o caso de Abraão e Sara, como foi o caso de José e Maria e de tantas outras famílias ao longo dos anos que foram usadas por Deus para gerar esse impacto e causar diferença no mundo. Então, por isso, agora é a hora de decisões, de definições. É a hora em que você pega toda aquela matéria-prima da primeira etapa do planejamento e começa a alinhar isso na direção, em primeiro lugar, de um propósito e depois disso, de uma visão de futuro. São essas coisas que vão dar o direcionamento para a sua família, são essas coisas que vão fazer com que, num primeiro momento, o casal e depois os filhos vão entendendo que tem uma direção maior aqui que Deus está dando. E talvez a outra grande pergunta é: essa visão é do tamanho de vocês ou é do tamanho de Deus? Nos dois casos que eu mencionei, Abraão e Sara, a visão era do tamanho de Deus. Por isso eles tiveram medo, por isso eles até tentaram fugir. No caso de José e Maria, a mesma coisa, a visão não era do tamanho deles. Você pode imaginar José e Maria vivendo numa pequena vila que não tinha mais do que 3 quilômetros quadrados, talvez 150 pessoas que morassem naquela vila, serem usados por Deus para causar um impacto no mundo inteiro? Talvez jamais tivesse passado isso pela mente deles. Então, não tenha uma visão do tamanho de vocês ou da sua família, mas tenha uma visão do tamanho de Deus para a sua família, porque é aí que você vai perceber que Deus vai fazer muito mais do que você supôs ou daquilo que você imagina. A história na Bíblia, a história de homens e mulheres prova isso. Talvez você lidere uma igreja ou um negócio que você nem tem dimensão de que isso vai causar um impacto gigantesco para milhões de pessoas no mundo todo. Talvez você esteja começando um negócio, ou talvez você seja um casal que está se preparando para o casamento ou está nos primeiros anos de casamento. Sonhe do tamanho de Deus, porque quando a gente pensa em levar a família para o próximo nível, em cumprir um propósito de Deus, é isso que vai começar na sua família e que depois vai se estender para a sua igreja, a igreja que você lidera, o negócio que você lidera, o negócio que você está começando, aquela startup que você está começando e que você nem imagina qual é o formato e o impacto que Deus vai dar por meio disso na vida de muitas outras pessoas. Então, esse é o segundo passo bem prático dos nossos 4Ds aqui. O primeiro, diagnóstico, você encontrou a matéria-prima. O segundo, decisões, definições. Você está desenhando e criando esse futuro. E nos próximos episódios a gente vai dar os próximos passos para que você tenha um plano para a sua família. Então, espero que isso ajude você de forma prática e que você construa um grande plano para a sua família e que isso cause impacto na vida de muita gente. Muito bem, minha gente, vamos responder mais uma pergunta que o pessoal deixou nas nossas redes sociais. Você pode deixar mais perguntas no _ Visionar ou no Josué Campanha lá no Instagram. E essa pergunta tem a ver com casais jovens. Quando casais jovens devem começar a planejar? Agora. Quanto mais cedo, melhor. Se você começar a planejar, se você está pensando em casar, deve começar a planejar antes do casamento. Eu sempre brinco que às vezes os casais jovens gastam muito dinheiro e tempo na cerimônia de casamento, mas existe vida depois da cerimônia de casamento. Então, comece a planejar antes. E para aqueles que são recém-casados ou estão nos primeiros anos de casamento, agora é a hora. A gente teve a bênção, eu e a Raquel, de termos mentores e conselheiros, pessoas que ajudaram a gente antes da gente casar. E muita coisa do que aconteceu no primeiro, segundo, terceiro ano de casamento foi por conta disso. Quanto mais cedo você começar, melhor. Infelizmente, muitos casais no Brasil talvez já estejam com 10, 20 ou 30 anos de casamento e só agora você descobriu que deveria planejar. Nunca é tarde. Mas casais jovens devem começar o mais cedo possível. Agora é a hora. Então, eu quero deixar a recomendação de você usar essa ferramenta prática. É um livro que vai te ajudar passo a passo na construção do planejamento dos próximos 10 ou 20 anos da sua família. E se você quer usar essa ferramenta, busque lá no nosso site, em visionar.com, e ele vai ser extremamente útil para você construir os planos para os próximos anos da sua família. Até o próximo episódio e Deus te abençoe.